Oi, eu sou a Érica do terceiro MA e hoje eu vim gravar um vídeo sobre um exercício de paralelepípedo. Hoje eu vou ler a questão 139 da prova azul, segundo dia do Enem 2010. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedo de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo. O primeiro dado que o exercício dá é que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Então, a gente vai começar calculando primeiro o volume do paralelepípedo, que é largura vezes comprimento vezes espessura. A gente pode sinalizar eles como x1, x2 e x3. A gente sabe os valores deles, então a largura é 3, o comprimento é 18 e a espessura é 4. Substituindo os valores, a gente faz 3 vezes 18 vezes 4, que dá 216, como é volume, centímetros cúbicos. Agora que a gente já sabe o volume do paralelepípedo, que é 216 centímetros cúbicos, a gente faz o volume do cubo. A fórmula do volume do cubo é V igual x elevado a 3. A gente já tem o valor do volume, então vai ficar 216 é igual a x elevado a 3. Na operação inversa da potência raiz, a gente isola o x, coloca o 216 dentro da raiz cúbica, faz o MMC dele, que a gente vai obter 3 vezes o número 2 e 3 vezes o número 3. Substituindo, fica... Como os expoentes são iguais à raiz, pode cortar eles e retirar da raiz. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 corresponde à alternativa B. Bom dia, eu sou o Igor Rabelo de Souza e eu vou estar apresentando um exercício para os vídeos de avaliação do Rangel. Então, vamos para o exercício. Eu vou estar aqui resolvendo um exercício da Unicamp de 2017. Então vamos. Um paralelepípedo retângulo tem faces diárias 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados e 4 centímetros quadrados. O volume desse paralelepípedo é igual a... Aí temos aqui as alternativas. Então vamos lá. Ele aqui está pedindo o volume. Então vamos colocar aqui a fórmula do volume de um paralelepípedo, que é simplesmente fazer uma multiplicação do comprimento, da largura e da altura. Você multiplica esses três que vai dar o volume. Então vamos. Se vocês prestarem atenção, aqui ele já te dá as faces das áreas. Ele não te dá comprimento, nem largura, nem altura. Ele te dá as áreas das faces. Então, para melhor entendimento, eu vou estar fazendo aqui um paralelepípedo. Pronto, aqui temos um paralelepípedo. Digamos que a face frontal dele seria a que possui, 4 centímetros quadrados. Colocaremos aqui então 4 centímetros quadrados. Dessa face aqui, digamos que ela tem uns 2 centímetros quadrados. E essa terceira tem 3. Agora, como que se calcula a face de um paralelepípedo? É simples, você só precisa fazer o comprimento, que é o A, que vai estar sendo representado pelo A, vezes a altura, que vai estar sendo representado por H. Ou seja, A vezes H, opa, não foi tão reto, é igual a 4 centímetros cúbicos. E agora, para esses outros lados aqui, a gente pode estar representando a largura, que é o B,
e aqui ainda continua sendo a altura, ou seja, B vezes a altura é igual a 2 centímetros cúbicos, correto? Correto até aí. E essa aqui de cima, isso aqui representa ainda a largura, então vamos colocar aqui B, para representar a largura. Então, aqui ficaria B vezes o comprimento é igual a 3 centímetros cúbicos. Você pode estar fazendo duas formas aqui, você pode estar descobrindo o número de cada um, só que existe uma maneira mais fácil do que essa, que é você simplesmente multiplicar os valores. Ou seja, B vezes, A vezes A ao quadrado. B vezes B ao quadrado. H vezes H ao quadrado. É igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então tá, vamos passar para cá. Você tem essa conta aqui, correto? Você precisa achar o volume, que é igual a 24. Como você pode perceber, todos eles estão ao quadrado. A gente precisa tirar esse ao quadrado daqui, então a gente vai estar fazendo a raiz. A gente vai estar extraindo a raiz dos dois. Que aqui vai ficar A vezes B vezes H. Que aqui, para simplificar essa raiz aqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar simplificando, colocando 4 vezes 6, porque a gente já sabe a raiz de 4. Aqui você já tirou a raiz, você já extraiu a raiz. Agora você só tira a raiz de 4, porque 6 não tem. Não uma exata, claro. Vai dar. Como você extraiu a raiz, ele passa para fora da chave. Então fica pronto. A resposta para essa questão de volume. 2 raiz de 6 como volume. Que vamos dar a alternativa B. Olá, meu nome é Ivana Vitória e eu vou resolver a questão de número 58 da Univesp de 2018. O nível de água contido em um reservatório na forma de um paralelepípedo reto retângulo de 4 metros de comprimento e 3 metros de largura atingia a altura de 1,5 metro, sabendo-se que houve um consumo de 6 metros cúbicos de água desse reservatório, sem haver reposição, e a altura do nível da água restante no reservatório passou a ser indicado por H, conforme a figura. Bom, então aqui na figura vemos que a largura é de 3 metros, o comprimento é de 4 metros, temos aqui também a altura do volume total de água, do volume inicial e do volume final. Então ele quer que a gente descubra a altura, o volume. Então agora a gente precisa calcular o volume inicial, que é essa primeira linha aqui, ó, essa linha superior, que é quando a água estava por completo. E para a gente calcular o volume inicial, vamos fazer 4 vezes 3 e vezes 1,5. Então,
4 vezes 3 vezes 1,5 vai dar 18 metros cúbicos. Aqui no enunciado, fala que houve um consumo de 6 metros cúbicos de água. Ou seja, agora a gente precisa subtrair dos 18 metros cúbicos os 6 metros cúbicos de água que foram consumidas, que é igual a 12 metros cúbicos. Bom, então aqui nós já sabemos que o volume atual é de 12 metros cúbicos. Então, o volume, ele é lado vezes altura. E agora a gente precisa descobrir a altura. Então, a conta que a gente vai fazer vai ser assim, ó. Se 4 vezes 3 é 12, então agora a gente só multiplica por H. Então, como lado vezes altura é igual ao volume, 4 vezes 3 é igual a 12 vezes a altura. O resultado do volume nós já temos, que é 12 metros cúbicos. Ou seja, que número multiplicado por 12 que dá 12? Então, a altura é 1. Então, a resposta correta é a B. Bom dia, Angela, aqui é a Lorena, do terceiro meio ambiente, e hoje eu vim resolver um exercício de paralelepípedo do Enem de 2010 com vocês. Questão 146, do Enem de 2010. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços, utilizando ferro, um tipo essencial de peça feita nessa companhia. Tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. E aqui tem a figura, né, de acordo com metal nobre e tal, 2,5 de comprimento, 0,5 de largura e 1,3 de altura. Então, altura, largura, comprimento. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Então, essa é a pergunta. Qual grandeza que eu tenho quando se multiplica? Para fazer a conta, seria, no caso, 2,5 vezes 0,5 vezes 1,3. Mas eu não estou interessada no valor que isso aqui vai dar. O cálculo, quando se multiplica as 3 dimensões de um paralelepípedo, o cálculo vai ser de volume. Então, a resposta certa é B, volume. Mas pode dar uma confundida também entre volume e capacidade. Massa não é, superfície também não, comprimento também não. A dúvida maior ficaria entre volume e capacidade. Porque a capacidade, em alguns momentos, também é calculada multiplicando as 3 dimensões. Só que a capacidade é quando algo é capaz de receber um produto. Por exemplo, se em vez desse objeto aqui, maciço, fosse uma caixa, aí seria capacidade. Igual aqui, eu desenhei um aquário para vocês terem uma noção. Ele tá vazio, né? Ele tem o mesmo tamanho que o metal nobre, que é maciço. Eu coloquei os mesmos valores. Aí você vai colocar água, peixe, pedra, seja o que for nele. Então, essa multiplicação aqui seria o quanto o aquário é capaz de receber o produto. Seja água, seja pedra, qualquer coisa.
Aí, nesse caso, a multiplicação não seria chamada de volume, e sim capacidade. Então, a diferença é essa, entendeu? Então, volume e capacidade são calculados da mesma maneira, só que a diferença é que para objetos maciços como metal nobre é volume, e para objetos que são capazes de receber alguma coisa é capacidade. Então, essa é a diferença para quando você fazer uma conta que estiver pedindo para as 3 dimensões. Primeiro, você vai ter que ver se ele é maciço ou não. Bom dia, professor. Tranquilo. Meu nome é Maicon Lopes, aqui do terceiro MA, e eu vou falar aqui a minha parte do trabalho de matemática. Fechou? Tamo junto. Então, professor, vou começar aqui explicando o exercício. Um petróleo possui um reservatório em formato de paralelepípedo retangular com dimensões dadas de 60 metros vezes 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre com o petróleo que se encontra com a carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Então, professor, antes de mais nada, a gente precisa saber que o volume de um paralelepípedo de dimensões A, B e C, a gente vai fazer multiplicações dos seus produtos, ou seja, A vezes B vezes C. Então, aqui na figura, a gente está vendo que aqui, essa parte cinza, é a representação da parte do óleo que foi vazada. E o A e o B são as que não vazaram de forma alguma. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente descobrir o valor total dessa figura. Que no caso, os valores dessas dimensões são 60 vezes 10 vezes 10. 60 vezes 10 vezes 10 é igual a 6.000. Que convertendo fica 6 vezes 10 ao cubo. Certo? Depois disso, a gente vai descobrir o mesmo valor, só que agora do A e do B. Que no caso vai ser 40 vezes 10 vezes 7. Agora você me pergunta por que o valor vai ser 40. Porque já que o volume total é igual a 60, a gente vai fazer 60 dividido por 3, que no caso vai dar 20, que é o valor certinho, 20, 40, 60. 40 vezes 10 vezes 7 é igual a 2.800, que convertendo é igual a 2,8 vezes 10 ao cubo. A gente descobriu o valor total e o valor do A e B. Agora, a gente vai fazer, para a gente descobrir qual foi o valor derramado, o valor total menos o valor do A e B. Ou seja, 6 vezes 10 ao cubo menos 2,8 vezes 10 ao cubo, que no caso vai dar 3,2 vezes 10 ao cubo, que no caso a resposta correta vai ser a D. Espero que tenha dado para entender certinho, professor. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. Tamo junto, é isso aí, professor. Olá, meu nome é Rafael, sou do terceiro meio ambiente e hoje eu vou resolver para vocês o exercício 168 do Enem de 2020. Ele é um exercício sobre geometria espacial envolvendo um paralelepípedo. Bora lá? Bom, vamos lá. No enunciado diz: num recipiente com a forma de paralelepípedo retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente,
A altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Bom, primeiro nós podemos partir do princípio de que a área da base é formada por 4 centímetros e 3 centímetros, ou seja, 4 vezes 3, a nossa área da base vai ser igual a 12 centímetros quadrados, certo? Então, se a nossa base é 4 centímetros quadrados, se suponhamos que a altura aqui, ó, fosse de 1 centímetro, então nós teríamos um volume de 4 vezes 3 vezes 1, que seria igual a 12 centímetros cúbicos. Ou seja, para cada centímetro de altura que eu tenho aqui, eu teria 12 centímetros cúbicos de volume. Então, eu sei que aqui eu tenho que subir mais 7 centímetros para chegar até 15, porque o exercício me fala que o valor mínimo para o objeto sair é de 15 centímetros. Então, eu já tenho 8, eu teria que subir mais 7. Ou seja, eu tenho que subir esses 7 centímetros. Então, a cada 1 centímetro que eu tenho que subir, eu tenho 12 centímetros cúbicos. Então, a conta, ela é básica. Se na altura eu tenho 1 centímetro, que está para 12 centímetros cúbicos, se 7 centímetros, que é o quanto eu quero aumentar essa água, ela vai estar para x. Então, numa continha básica, 7 vezes 12, 7 vezes 2, 14, sobe 1, 7 vezes 1, 7, com 8, o meu x vai ser igual a 84 centímetros cúbicos. Ou seja, eu tenho que subir essa água em 87 centímetros cúbicos de volume para eu poder conseguir retirar o objeto. Então, o enunciado me disse que a cada bolinha que eu vou colocar dentro da água, ela tem um volume igual a 6 centímetros cúbicos. Então, é fácil. Eu só vou dividir esses 84, que é o valor que eu tenho que subir, por 6. Ou seja, 6 vezes 1, 6. Sobra 2, é vezes 1. Desce o 4, 24. É vezes 4. Então, eu necessitaria de 14 bolinhas com o volume de 6 centímetros cúbicos para chegar no meu ponto onde eu possa retirar o objeto. Ou seja, nas alternativas, alternativa A, 14. 14 bolinhas seria o número que eu preciso subir. Essa é a resposta correta.